Oi, pessoal, Karen aqui com vocês de novo, mais um super episódio de Líderes de Sucesso e hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial, minha amiga de vida, de negócio, Helena Campos. Oi. Obrigada, amiga, de estar aqui, de participar desse projeto. E Helena vai contar um pouquinho sobre ela e sobre inteligência emocional para empreender, para liderar e para a vida, tá bom? Conta pouco pro pessoal. Quem é Helena? Pouco? Conta pouco. Primeiro, gratidão, porque eu acho muito legal, né? É um bate-papo gostoso que a gente pode tirar muitas coisas e ajudar muitas pessoas, né? Sim. E você falou da inteligência emocional. Quem Mas é primeiro, Helena? quem é Helena? Que hoje, Helena, fundadora, CEO do Elos Emocionais, mas que tem toda uma história para contar de como você chegou no mundo do empreendedorismo, nessa liderança feminina que você exerce para outras mulheres que te têm como referência de vida, de negócio, de relacionamento, de mãe, de tantos papéis. Então conta um pouco de tudo isso e como que a inteligência emocional entrou na sua vida. Nossa, quantos papéis, né? Você fala, agora a gente vai pensando, né? É Nossa muita Senhora, coisa, é muita coisa. Mas eu vim de uma família que meu pai é metalúrgico, era metalúrgico e trabalhou 30 anos numa mesma empresa e mais 12 anos numa outra empresa. Então eu via que meu pai e minha mãe sempre passaram dificuldades financeiras, né? E minha mãe, eu acho que eu tenho um sanguinho dela, sempre empreendendo. Minha mãe fazia unha, minha mãe fazia bolos confeitados, inclusive eu ajudava a fazer aquele corte no papel, sabe, para fazer a orelhinha do Mickey, um peixinho, e ela fazia o recorte, e ela decorava aqueles bolos, e eu ficava lá. Já estava te inserindo Já no estava mundo. me inserindo no mundo. Minha mãe foi peruqueira em Recife. Peruqueira? Em Recife ela era peruqueira. Então, assim, ela bordava calcinha, ela trazia aquelas correntinhas pra gente colocar o pininho, sabe? O fechinho. Sei. Eu tinha acho que 7 anos, 6 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Então, minha mãe, enquanto meu pai trabalhava lá e trazia aquele montante, minha mãe fazia 1001 coisas para ganhar dinheiro. Já abriu loja de sorvete. Nossa. Quer dizer, minha mãe, ela fez várias. 1001. 1001. E eu, lógico, sempre olhava na dificuldade do meu pai e minha mãe começava a empreender mais. Ah, ela começava a empreender para ajudar a suprir a necessidade. A necessidade. Isso. Sempre foi aquela que meu pai trabalhava, dava o dinheiro na mão dela e aí ela fazia aquele rebu, faltava, vamos bordar calcinha, vamos fazer, blá, blá. E eu achei interessante porque eu aprendi com 14 anos, 14 não, acho que foram de 12 para 14 anos esse período aí, eu fiz unha com ela. Então ela me ensinou a fazer unha, então eu era manicure. E você faz bem até hoje, né, Vivi? E eu faço a minha unha hoje, né? E Amiga, no fiz, desespero! já fiz a sua, já fiz. Eu sinto, parece que eu viajo, eu faço, né? Retorna aqueles momentos. Então eu fazia a unha, então minha mãe dava. Eu tinha 14 anos, sabe por quê? Porque eu ganhava o meu dinheiro para ir para matinê, para ir para danceteria e tudo mais. Então eu já começava a entender que ganhar dinheiro naquela época era bom porque eu podia fazer o que eu quisesse, Você queria. ganhar o que eu queria. Só que aí com 14 anos eu fui trabalhar numa imobiliária e foi super legal, porque eu aprendi, trabalhei numa construtora também e aprendi, mas tudo aquilo de ter horário para entrar, ter horário para sair, ter que ir e olhar realmente para as pessoas e falar, eu tenho que fazer o que você está falando, que muitas vezes não fazia sentido, né? E aí eu fui crescendo. Aí casei, que foi meu primeiro movimento empreendedor, né? E minha sogra, como eu trabalhava nas empresas no RH, em DP, Departamento Pessoal na época, tinha esse nome, né? DP e o RH. E Não mudou muito, né? Continua é separadinho, ainda, né? é separadinho. Porque hoje falam que é o recursos humanos e tem muito a ver com tudo, né? Englobam tudo, né? Mas ainda Não tem, é né? Eu RH. acho que hoje tem muito aquele lance de tipo, eu sou especialista em folha, em demissão, admissão. Eu faço seleção, gestão de pessoas, né? Sim. Assim, os nomes mudam, eu falo, Mas as mas coisas as são coisas... iguais. Folha de pagamento, férias, tudo aquilo. continuamos E nessa vida. eu apontava cartão de Glória ponto. a Deus.
Ai, gente, não posso falar a idade. Você fazia fechamento daquele ponto. cartão de cleque, de Cleque, bater? cleque, Jesus isso. Cristo. Isso. Hoje é tudo muito automático, É. né? Então, e depois desse movimento aí, eu fui... Então, eu perdi, eu tava falando do... Você fazia isso, aí você casou. Aí eu casei. Como isso. você Aí tinha minha conhecimento sogra, nisso. Minha sogra era advogada, ainda é advogada. Não tá militando muito mais, mas é advogada. Então, ela fazia previdência social. E eu, dentro do RH, o que eu fazia? Eu ia lá e cadastrava a pessoa no INSS, pela empresa, que era credenciada, e fazia a aposentadoria das pessoas. Até que eu saí da empresa e minha sogra falou, tem umas aposentadoria aqui para fazer? Você não quer fazer? Eu acabei de sair da empresa e estava procurando outro trabalho. Foi o primeiro movimento independente empreendedor que eu fiz. Porque aí eu comecei a trabalhar fazendo essa aposentadoria e ganhava um dinheiro também. Com que você conseguia com que eu conseguia aposentar. A pessoa que você conseguia aposentar. Mas era tudo, né? Pensão, aposentadoria, auxílio-doença. Teve uma mulher, você me fez lembrar agora, que deu um estupinho assim na minha vida. Eu sempre fui no INSS aquela pessoa que o pessoal olhava como advogada, como líder, sabe? Como, vamos perguntar para a Helena. E eu nunca fui advogada, não queria estudar advocacia e fiquei 17 anos fazendo a Previdência. E lá só podia entrar quem era advogado. E tinha também os procuradores, que aí eu me colocava lá. Só que tinha procurador que falava, Helena, mas você não vai fazer direito. Eu falava, eu não quero fazer direito, eu não quero ser advogada. Eu quero fazer torto. Eu quero fazer torto. E aí eles não colocavam um bloqueio para as pessoas, para os procuradores, porque iria acabar comigo dentro da Previdência, né? Porque eu não ia poder fazer mais nada. Então foi muito interessante que você me fez lembrar o quanto que naquela época as pessoas já me olhavam diferente. Tanto é que uma advogada me passou 80 processos de uma vez só. 80 de uma vez só, porque ela era de outro estado. E aí ela veio para cá com os processos cadastrados e não podia acompanhar daqui. Então o que ela falou? Você não quer pegar esses processos para você? Você me dá 30% do valor e o restante que você ganhar, o restante é seu. E essa mulher me fez olhar diferente, porque aí eu peguei esses 80 processos e... Você falou, cara, posso ganhar dinheiro aqui e ser independente. Ser independente. E ganhei dinheiro. Com esse e com os outros durante 17 anos. Aí saí de lá, né, do escritório da sua sogra. Da minha sogra, só que eu tinha feito psicologia. E eu fiquei 17 anos sem trabalhar com a psicologia. O que eu fiz? Voltei para a faculdade em 2014 e fiz mais 3 anos de psicologia e aí eu me formei, tirei todo o meu era o seu CRP, que era o que eu queria. Mas aí, antes disso, entrou o que na minha vida? A inteligência emocional. Que aí foi minha paixão, porque eu fui fazer psicologia pelo rótulo, mas eu queria trabalhar com a inteligência emocional. Então foi muito legal, porque a inteligência emocional, quando eu entrei num treinamento de imersão e fui trabalhar com pessoas, aquilo me encantou. Porque como a gente estava conversando, né? A leitura física, a leitura do corpo, a leitura do olhar, né? O corpo fala o tempo inteiro. Isso me encantou. Eu tinha aberto uma escola de inglês com meu irmão também, que foi mais uma fase. Foi mais uma fase que até hoje eu não sei falar inglês. Então eu abri mas para empreender e ter um negócio, você não precisa ser a mestre do inglês. Abri para empreender. E foi legal, porque eu falei, cara, tem uma escola de inglês. O que eu faço com essa escola de inglês? Eu não tinha aberto por mim, mas foi pelo meu irmão. Mas foi uma experiência fantástica, porque eu administrei essa escola. Eu fiz essa escola voar durante o tempo que eu estava lá. E foi muito legal. E essa escola existe até hoje, né? Existe até hoje. Ele seguiu com a escola, né? Ele seguiu com a escola e até hoje, quando dá um ano, ele vai lá e posta, Helena, não sei o quê, Study Station. Aí a gente já colocou esse nome e tal. Então, foi muito legal. Eu lembro. Foi muito legal. Aí eu só saí de lá porque eu quis fazer a faculdade. Então, eu estudava às 7 horas da manhã, aí ia
para os treinamentos, que terminava muito tarde no domingo, 7 horas da manhã eu estava na faculdade na segunda. Então, com muito custo, assim, eu fui terminando isso. Só que eu já estava, né, trabalhando com inteligência emocional com a faculdade. E foi muito legal, porque isso mudou totalmente o meu movimento dentro da psicologia. Hoje eu sou psicóloga e não consigo olhar pelos diagnósticos e olhares técnicos uma pessoa. Porque a inteligência emocional, ela fala de emoções, né? Todos nós temos medo, tristeza, raiva, alegria como mecanismo impulsionador, né? Então a inteligência emocional veio assim, já que você sente medo, raiva, tristeza, alegria, amor, e é tão, como fala, é impulsivo, né, essas emoções, como é que a gente tem uma vida emocionalmente saudável? É aprendendo a lidar com elas e fazer com que as emoções, elas impulsionem a gente. E aí foi o que eu trouxe para o meu mundo, né? Que é ajudar as pessoas, nesse momento da minha vida, a olhar as emoções de forma diferente. Eu tenho depressão. Quer dizer, depressão é uma tristeza profunda. Em que momento da sua vida? Vamos investigar? Porque o ser humano que você é hoje é o que você traz da sua história de vida. Então, se eu tive traumas na minha infância, hoje eu vou ser uma pessoa traumatizada de alguma forma, ou que me paralisa, ou que eu tenho medo, ou que me causa muita raiva e a raiva me impulsiona. Então, eu vou ter vários movimentos aí para fazer. E isso me encantou tanto que aí eu saí um pouco dos treinamentos e abri a empresa, a Elos Emocionais. Isso. Que tem como função, né, assim, objetivo, trazer a psicologia de uma forma mais leve, trazer a psicologia de uma forma mais prática, com a inteligência emocional. E eu posso dizer que você, além de trabalhar com a inteligência emocional e ajudar as pessoas, a inteligência emocional também te ajuda a empreender, te ajuda, você já esteve em posições de liderança, né? Tudo isso te ajudou a transformar, né? Porque o que a gente vê muitas vezes? As pessoas têm desejos, então, eu quero empreender, ou eu já empreendo, mas eu não consigo alavancar, eu não consigo, sabe, eu desejo tanto que cresça, eu desejo tanto fazer prosperar esse negócio, ou eu sou uma líder, mas eu não consigo sair daquele estágio mediano, né? E eu vejo que a inteligência emocional que traz esse autoconhecimento, né? Como a pessoa lida com essas emoções dela, o quanto ela pode ajudar as pessoas que estão nessa posição, mulheres que normalmente tem muitas questões ligadas, né, aos seus sentimentos que não deixam, às vezes, os projetos seguirem, elas crescerem profissionalmente. O quanto a inteligência emocional ajuda a transformar, né, e a potencializar todas aquelas capacidades. Eu vejo até por mim, quando eu comecei a me olhar, quando eu comecei a entender o que eu fazia com as minhas emoções, quando eu estava com muita raiva, por exemplo, eu sei que a raiva para mim é um agente transformador, impulsionador. Quanto mais raiva eu tenho, para mim aquilo é um mecanismo, eu produzo muito mais. Então, ao invés de eu ir lá, sentir raiva e, sei lá, dar um soco na parede, brigar com todo mundo, eu aprendi a transformar isso num modelo positivo para mim. Então, entender o porquê que eu estou sentindo aquilo. Porque eu descobri muito que esses momentos de raiva vinham muito da sensação de eu me sentir impotente perante algo. Tipo, eu me senti insuficiente. Então, aquilo me gerava raiva. Eu sentia que eu não era suficiente para aquilo. Por quê? Uma autocobrança muito grande. Eu era suficiente, mas eu estava me cobrando a um ponto que não tinha nem necessidade para aquilo. E aquilo me gerava raiva, me gerava frustração. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter esse olhar, que eu fui aprendendo através, lógico, né? Eu não aprendi sozinha. Eu tive
muita ajuda com isso, né? Com uma pessoa também com esse olhar de inteligência emocional, eu comecei a entender os mecanismos e isso despertou um outro lado meu, que eu falo que é uma das minhas grandes potencialidades, mas que eu deixava abafado por conta de não saber lidar com aquilo, né? Então eu falo que a inteligência emocional, esse processo de autoconhecimento, de saber lidar com as emoções, ela pode te ajudar, né? Sim. Ela pode te alavancar e te deixar mais segura, mais conhecedora. E eu vejo que você usa muito isso até para você empreender, né? Sim. Porque a gente sabe que quando a gente vai empreender, e isso acontece com todo mundo, não é uma coisa só das mulheres, tem um medinho, tem um frio na barriga, tem aquela Sim. coisa, será que vai dar certo esse projeto que eu tô fazendo? Será que isso realmente é o que eu tenho que fazer? É o medo. E o medo? Do medo não te paralisar. Sim. E aí, fala um pouco disso, desse lance de você poder empreender e que o quanto a inteligência emocional ajuda e o quanto você vê que você ajuda no seu dia a dia as pessoas que têm esses desafios, quanto te ajudou. Eu acho que isso é uma coisa muito, assim, Sim. importante. Em cada fase dessa que eu passei, eu não tinha, até eu olhar para a inteligência emocional, eu não tinha o autoconhecimento. Que é o quê? Saber de onde eu vim, qual a origem dos meus pais, como foi a minha infância. Por quê? Porque nós éramos 5 irmãos e, na verdade, assim, o medo de passar fome, o medo de... Porque meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos. Então, quando eu conheço a minha história, eu entendo que da minha irmã mais velha, da Rita, para mim, já houve um movimento de medo. E aí? Não tem roupa para ela. Ela tá para nascer. E aí o medo dessa mãe já é passado para essa criança. Então a inteligência emocional, ela olha os medos, tristezas, raivas, dores, mágoas, desde quando você está crescendo no ventre da tua mãe. Por quê? Porque muitas coisas a gente traz nas nossas memórias celulares, que hoje eles já estão até falando que está vindo de outras formas isso, né? Que já vem mesmo antes, enfim. E aí é importante entender que já existe isso, já vem no bebê isso. E é tão interessante que quando a gente olha alguém que tem todo o potencial, não vai para frente, tem todo o potencial e não consegue impulsionar a carreira, vai para a sua história de vida. Como eram os seus pais? Eles vieram de onde? Por qual motivo? Eu tive que olhar, como eu acabei de falar, que meu pai viveu 30 anos dentro de uma empresa e para ele carteira assinada era a melhor coisa que existia, era a segurança. A gente vem dessa geração, né? A gente é a geração que eu acho que, tipo, deu uma virada no modelo das coisas, Sim. né? E com esse modelo, se eu fosse para um modelo diferente, que era empreender, ia me trazer o quê? Culpa. Então eu honrava o meu pai registrado em carteira. Quando eu tinha registro em carteira, ele ficava feliz e eu também. Isso é inteligência emocional. Por quê? Porque inconscientemente você está tomando atitudes que mesmo que não seja bom para você, ali você está fazendo. E o mais importante de tudo que você falou, como o medo nos paralisa. Quando o medo te paralisa, olha na sua história de vida. Quais são os seus medos? Pode ser de ter sucesso. Seu medo pode ser de impulsionar, ganhar dinheiro com isso. E como que ficaram as pessoas lá atrás? Meus pais, que eram humildes e são até hoje. Tem gente que pode ir à frente, mas não vai porque vai precisar ganhar dinheiro e aí eu vou ter que dividir com toda a minha família que não teve dinheiro. Então são vários movimentos que paralisam, fazem as pessoas fugirem de empreender, de ganhar dinheiro, de colocar sua criatividade ali. Mas o medo também tem uma parte muito importante que te impulsiona. Vai com medo mesmo. Então a inteligência emocional, ela traz, se você está com medo, vai com medo mesmo. Por qual motivo? Porque você só vai mudar o seu estado quando você entende
que o medo pode ser impulsionador. E quando você vai lá e faz com medo mesmo, você fala, nossa, isso daqui não era tão difícil assim de fazer. Eu não fazia por isso, por isso, por isso. Ah, mas agora eu vou fazer. Você faz aquilo até você ter um novo desafio. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Por quê? Porque aí você vai ter um outro movimento impulsionador. E assim você vai trazendo medo como um movimento impulsionador para você aprender, para você ter sucesso. E quando a gente fala de empreendedorismo, né, você estava falando da raiva, né? Muitas pessoas por raiva chegam em patamares altíssimos. Elas vão até onde elas querem, só que chegar lá não faz sentido. Cai muito rápido. Então o autoconhecimento vai fazer com que essa pessoa use a raiva a seu favor. Porém, ela entenda que ela precisa soltar a raiva sem machucar ninguém, nem ela mesma. Exatamente. Que é uma coisa muito importante. Então, a inteligência emocional ajuda, principalmente as mulheres, que eu falo homens na racionalidade, né? Porque homens são muito racionais, na grande maioria. Então, eles só vão, e vão, e vão. Quando eles vêm, eles estão em cada lugar que não faz parte da vida deles. E quando eles percebem isso, falam, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E vai tratar o emocional. E imagina para as mulheres. Mulher tem medo. Muito mais medo. Muito mais medo que o homem. Muito mais culpa. Muito mais culpa. Porque eu vejo que a mulher, ela lida com culpas do tipo, se eu vou criar um negócio, eu vou empreender e eu tenho filhos, eu me sinto culpada porque eu estou deixando os meus filhos. Uhum. Aí, se você opta por ficar só com seus filhos, você se sente culpada porque você não exerce o seu lado profissional e você se sente frustrada. E aí você também se sente culpada porque também você não está tendo tempo ou acha que não está dando a atenção suficiente ou para filho, ou para marido, ou para pai, mãe, vô. Então, a mulher, ela se cobra, ela sente culpa, né, de muitas coisas, porque é o que a gente falou lá no começo, são muitos papéis, né, são muitas situações e, querendo ou não, a gente como mulher, hoje, no mundo que a gente está, onde existe essa abertura para a mulher ir trabalhar, para a mulher poder buscar seus ideais, seus objetivos, paralelo a isso, ainda existe esse movimento meio patriarcal, vamos chamar assim, né? De que mas vai até mais ou menos ali que tá tudo bem, não vai muito, entendeu? E você só pode ir até até a página 2. Você se coloca limite, né? É interessante porque, voltando um pouquinho, a mulher sempre foi 1001 utilidades. Então, a mulher, além de cuidar de filho, ela lava, ela passa, ela cozinha. Mesmo a mulher que vai trabalhar, ela sabe fazer tudo isso. Sabe. E o homem que foi trabalhar precisa aprender a fazer tudo isso. Então, o que eu acho interessante na mulher é assim, ela tem uma capacidade enorme de ir e fazer, mas ela tem muito medo de deixar o pai para trás. Não é o marido. É a relação dela com esse pai. Se eu for, meu pai não vai me amar, meu pai não vai me aceitar, Perfeito. Meu pai não vai me querer junto a ele. E, na verdade, ele já aceitou faz tempo. E tá tudo certo. E a gente tem o poder mágico de botar as coisas na nossa cabeça, né? Como a gente constrói as historinhas, né? Conta as historinhas pra gente sobre esses pontos. E o empreendedorismo feminino, eu penso que ainda é um tabu, porque as mulheres... elas são muito dominadas pela voz masculina, do poder masculino. Não sou feminista, não levanto bandeira nenhuma. Também não levanto bandeira nenhuma. Eu tô falando aqui puramente da mulher na vida como ela é. Pela nossa experiência pela nossa vida. A vida como ela é. A vida como ela é. Porque eu falo, eu tenho um marido maravilhoso que me permite hoje fazer o que eu quero. Por que eu disse hoje? Porque eu tive que conquistar isso. Por quê? Como a moda antiga e conservador, eles fazem de tudo para que a gente fique mais próximo deles e mais próximo de um lugar seguro
que eles veem que é seguro estar para eles. Se você não pontua, você vai ficar onde você está. Então, pontue para o homem. Eu tenho esse desejo. Isso é emocionalmente saudável, porque você está mostrando para ele os seus medos. Eu tenho medo de te perder e você entender ao contrário se eu for trabalhar. Eu gostaria que você me ajudasse a empreender nisso, nisso e nisso. Acho que a gente daria super bem. Fora os casais, que eu falo que casal dá muito certo empreender. São energias diferentes que se complementam totalmente. Yin e Yang são, assim, são as energias que precisam estar juntas. Por quê? Dizem que na inteligência emocional e em todas as outras pesquisas que eu li, diz que o homem, ele traz o provedor, né? Ele traz o sustento, vamos dizer assim, provê. E a mulher, ela cuida, nutre aquele prover, né? Para que ele dê frutos. Expanda, né? Prospere. E expanda, prospere, né? Tanto é que mãe é sinal de prosperidade, financeiramente falando, né? Nem sei se é essa palavra, financeiramente, dinheiro, vamos dizer. Mãe é prosperidade, do lado da grana, dinheiro. é o símbolo. Isso, tá? E o pai é aquele que traz, que traz o prover. Então você imagina se falta um desses dois. Vira um ser humano desequilibrado. Então tem mulher que tem muito essa energia masculina e tem muito homem que tem muita energia feminina. E Jung fala, né, que dentro de uma mulher tem um ânimos, que é uma parte masculina que faz ela querer sair, empreender, fazer o que tem que ser feito. E dentro do homem existe o lado mulher, que é a ânima, que ele fala, que é assim, que é o lado mais sensível do homem, mais delicado, que eles não desenvolvem muito, né? Por tantos preconceitos, eu falo, não desenvolve muito isso. Mas eu acho que é de extrema importância não ter isso muito aflorado, assim, demais, que atrapalha. O equilíbrio, mas né? ter o equilíbrio desses dois lados. Eu acho que isso é muito importante. E você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Que a família em si, né? Muitas mulheres às vezes falam assim: ah, mas eu queria muito ter um negócio, eu queria muito isso, muito aquilo, mas eu tenho medo. Cara, mas que maior empreendimento na vida do que construir uma família? Do que educar filho, gerir conflito? Essa instituição dentro de uma instituição diferenciada. É a mesma coisa. Porque olha, você tem que gerir estoque, compras, né? Você tem que gerir o departamento pessoal, que é o povo todo, gestão de conflitos. Financeiro, marketing. Você tem que divulgar seu produto, você mesma, né? Fazer você conseguir chegar ali no modelo atrativo, não é verdade? Você tem que ser comercial, você tem que fazer comprar sua ideia, seus filhos comprar sua ideia, acreditar em você, liderança. Total. Né? Porque é pelo exemplo, não é pelo que você fala, porque, Sim. óbvio, a gente sabe que é como mães, a gente fala, e quantas vezes a gente fala e tá falando pro nada, né? Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Não vamos entrar, mas a gente tá falando para o nada. Então, assim, eu falo, empreender, muitas vezes as pessoas falam, é difícil, eu tenho medo. Cara, vai para dentro da sua família. Vê quanta coisa que você tem ali dentro, quantas variáveis para administrar, né? Isso eu tô falando da sua família, né? Marido, mulher ali, filhos, né? Ou marido, mulher, mulher. Mas a instituição ali, o núcleo. Porque se ainda tem a família de origem, que você também tem ali, o seu relacionamento simplesmente não acaba, ele existe. Então, quantas variáveis que você tem ali, né? Quantos mini empreendimentos você for falar e que as pessoas entendam que eu não tô colocando filhos como objetos. Mas quando você fala de empreender, é o quê? É você pegar uma determinada situação complexa e transformar numa situação com uma boa solução, né, com um novo prisma. E o que é educar um filho? É transformar aquele bebezinho num adulto autossuficiente, capaz, justo, correto, né, equilibrado, seguro, que tem a capacidade de caminhar na vida, né, que eu falo que é um dos grandes, acho que dos grandes prêmios na vida é quando você olha seus filhos e fala, cara, porque tem não mulher, é que foi? Porque tem mulher que escolhe estar em casa nessa função de verdade. e nessa profissão.
porque eu vejo como uma profissão, porque a gente até já comentou sobre isso algumas vezes, de que nós, as mulheres, elas são médicas, porque tem todo um lado cuidador. Então, elas são médicas, psicólogas, motoristas, professoras, cozinheiras. A mulher sabe um pouco de tudo. E falta, no empreendedorismo, trazer esses homens para perto. Porque quando eles descobrem esse talento, eles falam, isso aí dá um caldo. Né? Olha, você cuidar desse negócio aqui, eu acho que vai ser bom, hein? Aqui. E o sucesso desse empreendedorismo, dessa mulher que quer ficar em casa, é ver que os filhos estão formados, saudáveis, que ela conseguiu gerir essa empresa de uma forma a deixar todos saudáveis, né? Para que ela possa também entender e falar, dei certo. Porque tem mulheres que querem isso. E então, tá não é não desmerecemos ninguém. Você está falando do evento que vai ter, né? Essas mulheres, mães, ensinam muito sobre empreendedorismo. Porque mesmo que ela esteja ali dentro daquele movimento família, ela está administrando o dinheiro, o movimento dela. Com certeza. Está administrando tudo. Está administrando tudo. Engenheira de obra, né? Porque, tipo, vai fazer reforma na casa. Quem fica lá? Karen, discutindo com pedreiro, azulejista, encanador, fazendo cotação, orçamento. Não é? Tem o dom. Exatamente. Enquanto isso, está tudo acontecendo fora com o homem. Então, eu acho que também a visão de empreender, ela precisa ser aceita em todos os formatos que ela existe. Como você falou, é uma instituição que deu certo. Né? Que trouxe um equilíbrio. Então, a inteligência emocional, ela tem um papel fundamental, porque todas as respostas para as suas perguntas estão na sua história de vida. Então, eu até falo, permita-se conhecer a sua história e entender. Hoje eu tenho medo de empreender. Eu tenho medo de empreender por qual motivo? Vou olhar na minha história de vida. É um caminho, é o melhor caminho, que é o autoconhecimento e saber que tudo que você passa hoje, que te impede de empreender, seja onde você optar, está na sua infância. O que você viveu do 0 aos 7 anos, que está na tua mãe e no teu pai, que você é 50% seu pai, 50% sua mãe, e que pode estar na história de vida deles e que trouxe para você. E você hoje faz isso honrando os seus pais? Naquilo que você não quer, mas inconscientemente isso ocorre. Por isso que tem muitas pessoas que falam assim, mas eu queria tanto empreender, mas eu quero, mas eu não consigo. Por quê? Porque você está honrando a sua história em algum momento. Então vai precisar voltar ali na história, entender, devolver padrões de comportamento, programas emocionais, trazer uma nova comunicação para o seu cérebro, para que ele entenda com um sentimento de amor. Você transforme suas crenças, seus programas emocionais em programas positivos e você possa assim começar a se comportar diferente daquilo que você se comportava lá atrás ou até agora que você precisa. E você estava falando um negócio aqui, me veio à mente, a gente já até conversou disso. Muitas vezes eu não quero, porque eu não quero repetir a história. Então, sei lá, meu pai empreendia, tinha um negócio, ele trabalhava muito e eu achava que ele não ficava comigo, então eu não quero empreender, porque eu não quero fazer, eu não quero repetir essa história com os meus filhos. Né? Então, aquela história do ou você repete ou você repele, né? E eu vejo o quanto é importante você conhecer mesmo, né? Uhum. O quanto isso impacta na sua vida e eu acho que é importante trazer esse valor, porque a mulher, às vezes, cria essa visão de que, tipo, eu não tenho valor porque eu não estou em um negócio, porque eu não estou numa empresa, porque eu não isso, não aquilo. Se acontece isso, se ela traz isso, é porque ela quer. Exatamente, mas né? Tem medo de ir. E aí eu acho assim, o quão importante é você ter esse autoconhecimento, porque assim, por que você acha que você não tem valor? O que está fazendo você se sentir assim, né? Então, em que momento você está achando que você está sendo desvalorizada ou porque alguém lá atrás foi desvalorizada?
por isso. E agora você quer fazer diferente, mas você não faz porque, sei lá, né? Você aprendeu que o certo é ficar numa determinada situação. Isso eu acho que vale para tantas coisas. Até a questão, por exemplo, que uma vez também você falou isso para mim. Poxa, eu sou uma colaboradora de uma empresa, eu tenho capacidade para assumir um cargo de alta gestão, mas eu fico patinando ali, a oportunidade vem, eu não vou, porque se eu assumir, eu estou sendo a primeira da família, eu estou quebrando um padrão. Como é que eu sinto vergonha de falar para minha família que eu estou assumindo essa posição? Porque vai parecer que eu estou acima de tudo e de todos. Então, quão é importante a pessoa estar consciente dela, né? Do que ela quer, do que ela busca, o quanto é importante ela ter confiança nela, né? Se sentir tranquila com as escolhas dela, porque as escolhas são dela, não é do outro, né? E o quanto a inteligência emocional ajuda a pessoa também a entender que toda vez que eu estou escolhendo pelo outro, eu estou criando um buraquinho em mim, porque eu estou abrindo mão dos meus desejos, estou abrindo mão dos meus sonhos, porque eu estou sempre buscando atender o outro. Sim. Então, o quanto esse processo é importante, esse equilíbrio é importante de saber escolher. E não quer dizer que saber escolher por você, você não vai ter o olhar pro outro. Sim. Não quer dizer que você vai simplesmente, dane-se o que você pensa. Não quero saber o que o meu marido pensa. Né? Tipo, eu sozinha, porque aí também já não é um casamento, né? Porque eu falo que o ideal de uma relação é você estar lado a lado, né? Se você tá, independente de quem seja, um na frente, outro atrás, um em cima ou embaixo, tá havendo um desequilíbrio. Porque você não precisa se sobrepor ou você colocar alguém atrás para você se sentir valorizado. Mas até esse tipo de movimento é característico de algo. Sim. Né? Porque a gente também vem de uma geração, e aí quando eu falei que a gente está quebrando paradigmas, né? Porque nunca se falou tanto de liderança feminina, empreendedorismo feminino, empoderamento feminino, como hoje. Mas eu acho que é muito importante a gente colocar realmente a vida como ela é, as coisas como elas são, e não como você falou, eu acho que foi muito bem colocado. É uma militância, uma coisa que cria e segrega pessoas. Eu acho que não é esse o caminho, né? Não é segregar, não é tipo, não, porque só mulher aqui, só homem lá. Eu acho que não. Eu acho que esses movimentos são importantes para que as mulheres tenham o autoconhecimento, a autoconfiança, entendam a sua capacidade e consigam equilibrar, né? Porque a gente também não pode seguir um modelo do tipo, então agora eu vou e derrubo tudo que tem em volta de mim e dane-se. Porque ninguém vive sozinho, nós somos seres humanos, uma andorinha só não faz verão, não adianta a gente achar que tá bom, larga tudo e vou eu, tratorzão, derrubar o planeta, né? Mas eu acho que é o equilíbrio, é saber que todo mundo tem capacidade, é saber que todo mundo pode estar junto. Eu acho que tem muita coisa para construir, porque eu acho que não é só a mulher saber se posicionar, saber ganhar espaço, mas também ter uma abertura maior por parte dos homens, né? Sim. Já existe muitos homens, eu vejo que já existem muitos homens que têm esse olhar mais parceiro, de apoiar, de entender que sim, tem para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo. A mulher tem tanta capacidade quanto o homem para estar em posições estratégicas, para empreender, para fazer os negócios prosperarem, né? Mas eu vejo que ainda tem muita coisa para quebrar, né? Muita barreira, muito posicionamento de tipo, já que a mulher empreende, já que a mulher é livre, ela já leva por outros caminhos esse olhar, né? Tanto homens como mulheres também fazem isso. Então, eu acho que uma coisa que é muito importante e que a inteligência emocional traz isso é quando você se conhece, você consegue gerar esse equilíbrio. Sim. Né? Eu atendo, na verdade, assim, o meu legado e o do meu marido é o quê? É a gente entender que eu vim de uma relação com meus pais, de uma história, e ele veio de outra. O grande propósito de vida meu é ajudar pessoas. Então, eu atendo no consultório, eu atendo casais. E o treinamento de casal veio para o legado de vida. Por quê? Porque é inadmissível casais se separarem.
para mim é inadmissível. Por quê? Porque existe dentro de um movimento do casal duas histórias de vida, onde você fala assim, né, que tem um dizendo mais sim para o outro e dizendo não para ele. E que o dizer sim sempre para os outros é sempre dizer não para você. Então, tem muita gente nas relações, né, que eu falo agora de casal, mas em todos os ambientes, que é muito difícil falar não. Por quê? Porque você quer ser aceito e amado pelo outro e você acha que precisa fazer tudo, até falar não para você. Não vou sair para empreender, não vou fazer nada, porque ele vai ficar chateado, ele vai ficar magoado e ele pode me largar. E outra, é importante entender que dentro das relações, os movimentos de autoridade, por exemplo, se você está trabalhando num lugar e você tem uma chefe mulher, você sempre vai ter a projeção da sua mãe naquela chefe. E se você tem um chefe, um líder homem, você vai sempre projetar o seu pai. Então, imagina só, dentro do relacionamento, dentro de um casamento, a mulher também vai projetar esse Por mais pai, que não queira, né? Por mais que não queira, porque é inconsciente a escolha. Eu escolho casar com o João. Pode ter certeza que tem coisa do meu pai nele. Por qual motivo? Eu sempre achei a vida inteira que eu não tinha nada da minha sogra, que é uma coisa legal. Eu falava, nossa, porque eu não me dava bem com a minha sogra do jeito... Eu falava, o que eu tenho igual a essa mulher? Que nada que ele me escolheu conforme a mãe dele, eu tenho nada. E depois de um tempo eu fui perceber que minha sogra, desde muito nova, foi fazer advocacia contra todo mundo. Trabalhou a vida inteira e empreendedora na advocacia como eu, assim, né? E tal, e todo mundo em cima dizendo não, não, não. Então ela foi além e ela conseguiu continuar casada com o meu sogro, né? Que também tem o mesmo perfil do meu marido, que é o quê? Quanto mais ela estiver perto de mim, melhor. Consciente? Não, inconsciente. Por quê? Porque quer se sentir amado, quer se sentir aceito, quer estar perto. Então, é muito importante entender que essas figuras de autoridade da nossa vida têm essas projeções automáticas. E para você entender como a inteligência emocional funciona nesse movimento de se desprender, porque tem gente que entra, não gosto desse meu líder, não quero, tchau. Sai, foge, tem medo daquilo. Porque na realidade não quer se deparar com as suas questões. Exatamente. Com a mãe. E quando você olha o pai e a mãe, é por isso que eu falo, você se desprende e aí você está pronta para ser esse líder. Ser esse movimento de liderança que você tem na sua vida e empreender. Você fica preso e não consegue empreender, as mulheres principalmente, porque traz essa figura com muita autoridade. E tem medo de perder, de ficar sozinha, ou então é como você falou, dane-se você, tchau. Pode ter certeza que a relação com o pai dessa pessoa não é boa, com o pai dessa mulher. E se o homem também tem vários outros fatores que não precisamos entrar, mas se o homem também vai e tem algo com essa mãe, não resolve ou não quer resolver porque traz muita dor, vai ter problema com essa esposa, vai ter problema com essa chefe mulher. Então, o nosso propósito no Elos é o quê? É cuidar das pessoas para que elas vivam emocionalmente saudáveis e permaneçam nas relações muito mais tempo, entendendo que todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade e que as mulheres, eu tenho porque eu vivi muito isso, eu falo que é o medo, só. Quando entender que você pode ir e fazer com medo mesmo, e você vai ver que vai sair uma coisa maravilhosa daquilo que você está fazendo, a cada momento você vai enfrentando um medo, você vai chegar onde você vai quer. de pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho e aí pouquinho. você consegue. E a força está com você, né? A minha frase. A força está com você. Ou Star Wars, que me perdoe. Mas mesmo. é verdade. É porque a gente precisa descobrir isso. Para descobrir é na prática. É na prática. É enfrentando medo, lidando com a raiva. E outra, o amor cura tudo, né? Então, onde está o amor por você? Exatamente. Vamos encontrar? Porque você não merece ficar parada, sem empreender, sem fazer o que você ama, sem fazer o que você quer, pelo medo de perder. Começar por liderar a sua própria vida, né?
Não Com é certeza. verdade? É. Então, o autoconhecimento, você se torna líder da sua própria vida. Perfeito, amiga. Amei, adorei. Ah, meu Deus. Adorei nossa Adorei. conversa e saber que você vai estar com a gente lá é muito especial, você sabe, né? Eu acho que é um momento de coisas há muito esperadas, mas que tinham o tempo certo, o encaixe certo, né? Como dizia a Rita, a gente vai se preparando sem saber porque a gente está se preparando e aí, de repente, aquilo vem. A vida prepara. Exatamente, eu acho que foi no momento certo. E falar para todo mundo que quem quiser saber mais sobre inteligência emocional, como operar transformações aí na sua vida pessoal, de negócios, liderança, vem com a gente no dia 2 de dezembro, né? A Helena vai estar lá, você vai poder saber muito mais em como transformar, com muita coisa legal, muito conteúdo, dinâmica, né? Com muito carinho aí que está sendo preparado. E agradecer porque eu acho que vai ser muito, muito, muito bom. Vai ser maravilhoso. Eu acho que a inteligência emocional na prática é que ensina. Então, esse evento vai ser muito especial porque vão ter várias práticas que vão fazer as pessoas sentirem, né? E quando você sente, você muda. Eu falo que você percebe, tem que fazer sentido aquilo que você está vivendo e aí você busca uma mudança. E dentro desse dia, eu acho que vai ter tudo isso. Então, só tenho que agradecer a oportunidade, né, de estar ali junto com pessoas feras, com você que eu admiro bastante. Bastante não, admiro assim de montão e estar junto com você, eu acho que é maravilhoso. Só isso. Temos a ganhar, gente. Só temos a ganhar, juntas gente. vamos que vamos, não é? Gente, obrigada. Beijo para todo mundo, até a próxima. Beijo.